Oi, gente, meu nome é Mirelle. Hoje a gente vai estudar sobre a formação do estado de Alagoas. É o seguinte, para nós que somos alagoanos, que já nascemos em Alagoas, a gente estuda isso aqui na escola desde pequeno. Então, para vocês que estão vindo agora fazer a prova em Alagoas, pode achar meio esquisito, meio difícil, mas para a gente que já nasce aqui, é mais fácil e a gente já tem familiaridade com o assunto, então é só mais dar uma revisada mesmo. Alagoas, primeiramente, pertencia ao estado de Pernambuco, deixou de pertencer em 1817, quando teve a Revolução Pernambucana. Foi o seguinte, a Pernambuco, ele ficou contra os portugueses e Alagoas ficou a favor. Aí ele pensou, não, como você ficou a favor, eu vou te tornar um estado próprio. Então ele se separou de Pernambuco para virar oficialmente Alagoas. O que mais marcou a economia de Alagoas no período colonial foi justamente a cana-de-açúcar, a produção açucareira que acontecia muito nessa cidade. Por quê? Por causa do solo massapê, aquele solo mais com a terra mais preta, era um solo mais fértil para que isso acontecesse. Quando os portugueses chegaram aqui, vocês sabem que já tinham vários povos aqui, vários povos indígenas. Então, os principais, tinha os caetés, tinha os cariris. Isso, os caetés, que são os povos que ficavam no litoral, acontece algo muito importante para a história, que a gente tem que ir para a prova com isso em mente, que acontece com o Bispo Sardinha. Aí, em 1556, ele tá voltando para Portugal num barco, e esse barco dele naufraga justamente no litoral. Aí o que acontece? Todas aquelas pessoas ali que estão no barco são capturadas pelos caetés e eles são devorados em um ritual chamado antropofágico. O que acontece? Você não pode confundir isso, antropofagia, no caso, com canibalismo. São sentidos diferentes. Antropofagia, eu devoro uma pessoa ali, mas é com sentido religioso. Então, assim, eles acreditavam que eu tava comendo aquela pessoa, aquela carne, no caso, eu tava comendo aquela carne daquela pessoa, mas era com um sentido espiritual. Tava comendo ela, tava vindo aquela força deles, entendeu? Era mais nesse sentido. Eles acreditavam que comendo a carne do inimigo, ele estava comendo a força, entendeu? Agora a gente vai falar sobre as cidades, né? As principais, Penedo, Porto Calvo e Marechal Deodoro. Penedo, ela foi fundada em 1560 por Duarte Coelho. Ela é uma cidade que fica à margem do Rio São Francisco e ela é muito boa para comércio. Então, quando vocês virem a questão, falar sobre comércio, sobre Rio São Francisco, você já sabe que é Penedo. Porto Calvo foi fundada por volta de 1575 a 1654, por aí. É o que acontece. Ela foi uma cidade muito marcada pela produção de açúcar, realmente. Só que acontece, ela também foi foi uma cidade que teve um grande conflito com os holandeses. Então, quando falar assim, produção de açúcar e conflito com os holandeses, você vai saber que foi Porto Calvo. Agora a gente vai falar sobre a Vila de Alagoas, que atualmente é Marechal Deodoro. Foi a primeira capital de Alagoas, de 1817 a 1839, porque em 1839 foi quando ele passou a ser Maceió para o Porto do Jaraguá. O que acontece? Quando você vê a questão falando sobre primeira capital de Alagoas, de cara, Marechal Deodoro. Ou Vila de Alagoas, né? Se tiver Vila de Alagoas pra você marcar o nome, certo, né? Lembra que eu falei sobre a invasão dos holandeses? Não especifiquei muito, agora eu vou especificar um pouquinho. Foi o seguinte, eles queriam tomar o Nordeste dos portugueses, porque o quê? O Nordeste tinha muita riqueza. E riqueza, eu quero dizer, quando eu quero falar com riqueza, eu quero falar o quê? Açúcar, engenho de açúcar. E é aí que entra Porto Calvo, né? Foi uma das mais sangrentas, assim, batalhas, né? Era portugueses misturados com os holandeses lutando ali justamente pelo Nordeste, pelo controle do Nordeste por causa do engenho de açúcar. E como eu falei, Porto Calvo era muito sobre açúcar, era muito sobre a economia, onde mais ficava os engenhos de açúcar. Então justamente foram lá onde eles foram bater primeiro. Então é isso, foi muita briga, muito sangue. E para isso acontecer, eles usavam um sistema de engenhos. O que é isso? Eram umas casas grandonas onde ficava o patrão, né, o zelador da casa. Tinha aquela casa onde ficavam os escravizados, mas era um lugar enorme, onde tinha aquelas plantação mesmo de cana de açúcar, enorme mesmo. E o açúcar, ele precisava ser exportado. E o que eles usavam para poder exportar? Os portos das cidades, que eu falei para vocês. Então ele usava muito Porto Calvo, usava muito Penedo, principalmente Penedo, justamente pela aquela movimentação, por ter o rio ali, era muito mais abrangente para eles, entendeu? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado.
Vou trazer mais conteúdo para vocês, porque ao mesmo tempo que eu falo para vocês, eu aprendo ao mesmo tempo. Então isso me ajuda bastante, é uma forma que eu consigo revisar bastante os conteúdos. E é isso. Obrigada!